Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de modelagem de dados UML e trazendo a vocês nesta aula o nosso segundo exemplo prático relacionado a diagramas de caso de uso. Dessa vez nós falaremos um pouco sobre um sistema de pet, ou seja, um sistema de pet shop, tá bom? Então, sem delongas, vamos dar início aqui sobre as composições no qual nós trabalharemos para desenhar este diagrama. Então, mais uma vez, nós vamos minimizar o menu geral e vamos expandir o último menu, que é o menu UML. E aqui nós faremos inicialmente a ilustração novamente através dos atores, beleza? Então, vamos imaginar que o nosso sistema de pet shop, no caso, ele tenha alguns atores no qual exista o administrador, exista o moderador, beleza? E exista o usuário, tá bom? Quais são as diferenças? Usuário, nós entendemos que são usuários comuns, talvez usuários que são clientes e têm o login dentro da ferramenta para poder cadastrar, registrar ou agendar determinadas consultas ou banhos, enfim, o que o pet shop ele venda, beleza? Nós temos um segundo usuário que é o moderador. Ele seria o usuário que faz as modificações pertinentes a localidades e desenvolvimento e etc, tá bom? E nós temos o usuário administrador, que tecnicamente é o usuário master e faz os gerenciamentos no contexto geral, beleza? Então, como que nós iniciaremos aqui? Ó? Nós desenharemos 3 usuários, então começando pelo usuário normal, e vamos digitar aqui, ó, usuário, beleza? Esse mesmo carinha nós iremos copiar e colar. E aí nós vamos colocar aqui o moderador, tá bom? E também teremos o nosso terceiro, que é o nosso administrador, beleza? E aí, se pensando no contexto em relação ao sistema de pet shop, nós poderemos falar aqui que, inicialmente, todo o sistema existe o registro ou o cadastro, né? Então, nós colocamos aqui registrar-se, por exemplo. Registra-se, né? Porque não seria registrar-se. Registra-se. O usuário, ele se registra, né? Ele registra-se. Mas vamos mudar o contexto aqui, ó. Registrar. Os usuários registram, beleza? Eles também efetuam login depois que eles possuem já o registro. Então, efetuar login, tá bom? Aí existe depois do login as funcionalidades dentro do sistema. Quais seriam? Então nós temos aqui, ó, manter pet. Nós temos também um adotar pet, beleza? Manter localidades. Vamos digitar aqui, ó, manter localidades e gerenciar usuários, bom? Então vamos colocar aqui, ó, gerenciar usuários, beleza? Bom, esses carinhas aqui, primeiramente eu vou arrastá-los um pouco mais para cima. E aqui nós já vamos acrescentar outras coisas, tá? Então, aqui, perto de manter localidades, nós vamos colocar aqui um cara chamado CRUD. Vão entender o que é já já. E nós também vamos ter aqui um outro chamado buscar. Beleza? Aí, levando em consideração sobre usuários, nós podemos entender que tanto usuário comum como moderador, como o administrador, são usuários no contexto geral. Então, aqui nós podemos inicialmente fazer com que tanto o administrador quanto o moderador eles sejam usuários comuns, tá? Estamos falando de usuário no contexto geral. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto.
Qual o segundo ponto? O segundo ponto é fazer a identificação do que os usuários acessam, tá bom? Então, vamos entender que o usuário comum, ele pode fazer registro para ter um login. Assim que ele tiver um login, ele pode efetuar o login e acessar a ferramenta. E aí ele também pode manter patch ou adotar patch. Beleza? Já o nosso moderador, ele tem funcionalidades diferentes. Ele pode manter localidades e apenas isso. E o administrador varia, porque ele pode gerenciar usuários e manter localidades. Beleza? Bom, e aí para quem faz a gestão de usuários, que é o administrador, nós podemos falar que ele faz a busca dentro do sistema, no caso. Então, ele faz uma pesquisa dos usuários para depois poder fazer a gestão. Ou seja, a ferramenta de gestão permite com que faça buscas, com que faça pesquisas dos usuários. Beleza? Já o CRUD aqui, que é manter as localizações, aqui seria um tipo de seta invertido, tá? No qual o CRUD também seria ligado a manter patch. Beleza? O que seria isso daqui? Vamos pensar num cenário hipotético sobre localização daqueles pets que estão em adoção, por exemplo, tá? Então, o usuário ele veio aqui, ele fez o login e ele cadastrou um cachorro, um filhote de cachorro para fazer a adoção. Quando ele faz o cadastro para manter o pet para adoção, ele tem que colocar uma localização, ou seja, de onde esse cachorro ele é. Aonde ele vai ser adotado, qual é a região, qual é o estado, qual é a cidade. Então, isso tem relação com a localização. E o usuário moderador, ele quem faz essa gestão de localização e verifica também a relatividade daquele pet naquela determinada região. Beleza? Então, o CRUD aqui, ele seria uma espécie de funcionalidade do sistema que faz a geolocalização dos animais para doação, beleza? Então, esse carinha aqui, o nosso tipo de seta, primeiramente, ele seria um tipo de seta tracejada, tá? Tanto para esse lado quanto para esse daqui, beleza? Então, seria desta forma. Agora, todas as outras setas, como nós já vimos anteriormente, elas não devem possuir uma ponta. Então, aqui nós mais uma vez, vamos arrancar todas as pontas que estão aqui dentro do nosso diagrama, beleza? Com exceção da CRUD, né? Que a CRUD aqui realmente precisa ter para fazer uma referência. Bom, galera, beleza. E aí, uma vez que eu tenho aqui todas as setas retiradas, o que eu preciso além de tudo? Eu também preciso descrever o meu sistema, ou seja, fazer aquele container no qual nós fizemos na aula anterior, tá bom? Então, como nós vamos fazer? Mais uma vez, nós vamos vir aqui no primeiro menu, que é o geral, vamos pegar o container horizontal e nós vamos acrescentar aqui dentro das funcionalidades do nosso sistema de gestão de patch, beleza? Observa como este diagrama ficou bem diferente do diagrama que nós desenhamos na aula anterior, tá? Então, novamente, vamos vir aqui com o texto, vamos acrescentar ele para cima. Aqui nós vamos mudar a cor. Se nós quisermos, nós poderíamos deixar branco, mas em particular, acho que não fica legal. Vamos jogar para trás para podermos ter uma visibilidade. Acho que essa cor está bem forte, não fica legal. Tentar uma cor um pouquinho mais clara. Talvez esse cinzinho aqui já fique mais legalzinho, tá? E aqui, ó, eu vou fazer uma outra variação para vocês em relação à cor, principalmente porque as setas, elas estão... As setas não, né? As relações, as ligações, elas estão juntas, tá?
Aqui, no caso, nós poderíamos fazer diferente. Então, primeira coisa é que nós poderíamos separar a seta para ter uma visibilidade melhor do que é o que é aqui. Beleza? Então, nós poderíamos deixar dessa forma aqui, olha só. E aí eu sei que essa seta refere-se ao moderador e que essa seta refere-se, por exemplo, ao administrador. Tá bom? Da mesma forma, nós poderíamos ter colocado aqui, ó, tanto para o administrador quanto para o moderador duas setas. E aí, outra diferenciação que nós podemos fazer é quando nós formos mudar a cor do nosso ator, que aqui no contexto são os usuários, nós também mudarmos a cor daquelas ligações no qual ele possui a funcionalidade também. Então aqui nós poderíamos, por exemplo, colocar uma cor azul. E aí eu falo que tudo que está em cor azul é referente a esse ator. Agora, quando está em amarelo, por exemplo, já muda que é um moderador. Então eu vou colocar aqui um amarelo. Beleza? E o meu vermelho, quando for um administrador, por exemplo. Então eu vou colocar aqui uma outra cor. Beleza? Acho que só esse amarelo aqui que não ficou visualmente legal, né? Então vamos trocar aqui o amarelo para um verde, talvez, ou um laranja. Vamos tentar um laranja. O laranja ele vai ficar bem semelhante ao vermelho. Então vamos colocar um rosa aqui, tá? Também não mudou muita coisa, né? Vou colocar umas cores bem diferentes em relação à tonalidade para não haver confusão. Vamos de verde no caso. Um verde meio limão. Beleza? Aqui eu vou dar um zoom só para diminuir um pouco, deixar visualmente melhor. Beleza? E aqui nós temos um outro sistema, né? O que falta aqui é nós modificarmos o nome. Então nós poderíamos colocar aqui, ó, sistema de pet shop. Tá bom? E aí seria o nosso segundo exemplo em relação a diagrama de caso, beleza? Então, novamente, tudo que está dentro do container refere-se às permissões, funcionalidades ou acessos que o sistema dá para determinados usuários. E cada usuário aqui ele é um tipo de usuário específico dentro do sistema, no qual ele também tem permissões em peculiar de acordo com a ocasião. Então, o administrador, tecnicamente, é o cara que consegue fazer tudo, que tem exibição de tudo, que tem acesso a tudo. Já o moderador, ele consegue fazer outras coisas e o usuário comum outras diferentes. Beleza? Então, aqui é um segundo exemplo de caso para uma melhor absorção e fixação do exemplo anterior. Espero que vocês tenham entendido, que vocês estejam gostando. Então, eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus. Até breve.